Olá! Hoje nós vamos fazer um decote canoa ao contrário. Estou fazendo só uma amostra. Coloquei na máquina 100 pontos, que seria o ideal para uma blusa na altura depois que sai da cava. Seria uma blusa de cava manga posta. Está na altura do ombro. Eu vou fazer um pequeno ombro e depois o restante das agulhas serão decote. Carro em suspenso, elevo na lateral 6 agulhas. Carro à esquerda, elevo na lateral direita 6 agulhas. Na lateral esquerda, elevo 4 agulhas. Meu ombro será apenas isso. Elevo na lateral direita 4 agulhas. Então, formam 10 agulhas em cada ombro. Perdão, que eu elevei, mas não é necessário. Eu vou remalhar essas agulhas. Dez agulhas remalhadas, levo o carro lá para a esquerda. Essas que foram remalhadas vão ser tiradas da máquina. Tiro o carro do suspenso. Remalho 10 aqui também. Essa seria a parte da frente da nossa blusa. A parte das costas seria só feito o remalhado de 10 em cada lado e daí a parte do acabamento em cima. Quem foi remalhado é retirado da máquina. Venho para a direita. Coloco o carro em suspenso novamente. Agora, ergo na lateral esquerda 2 agulhas. Na lateral direita, 2 agulhas. E vou fazendo assim, elevação. Sempre no lado contrário ao que o carro está. Comecei com 2 agulhas. 2, 4, 6, 8, 10. Quando eu cheguei em 10 agulhas elevadas, dessa lado eu começo a erguer 3. Quando eu cheguei em 22 agulhas, tanto de um lado quanto do outro, eu começo a aumentar, a elevar a cada 4.
Depois que eu tenho aqui no meio uma quantia pequena, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 11 agulhas. Eu baixo essas da direita, perdão, eu baixo essas da esquerda, tiro o carro do suspenso. Aqui eu tenho o decote todo invertido. Vou fazer mais uma carreira e fazer o remalhadinho por trás. Deixo o carro na esquerda, aperto os 2 passos, trago para a direita, sem trabalhar. O fio fica à esquerda, porque eu vou precisar dele ali para fazer o remalhadinho. Trago as agulhas para cima, com cuidado, não passando da palheta. Cuidado para elas não caírem, é só deixar um pouquinho mais para baixo do que a borda. E faço o remalhadinho por trás. Duas carreiras de remalhadinho por trás. Agora eu vou com o carro para a esquerda e remalho. Só que esse remalhado não vai ser um remalhado normal, vai ser um remalhado espichado, porque eu preciso que aqui tenha bastante elasticidade. Então, eu pego o ponto, tiro ele da agulha, remalhei o ponto, remalho no remalhador sozinho, sem ponto. Pego outro ponto da máquina, remalho posso tirar ou não, e faço um remalhado sozinho, avulso. Pego um ponto, um remalhado avulso, um ponto e um remalhado avulso. Então, ele vai me dando uma sobra, uma elasticidade, um ponto maior do que aquele que eu tenho somente com um remalhado. Eu vou fazendo assim em todos os pontos até chegar lá no final. Depois de feitas as duas carreiras de remalhadinho por trás, ele tem um acabamento já firminho. Na saída da máquina, eu tenho ombros e essa elevação toda aqui. Aí alguém me pergunta, mas isso não é um decote? Não é o decote canoa? Como é que eu vou fazer para ficar essa blusa aqui com o decote mais para cima do pescoço que o ombro? Simples. É óbvio que essa malha tem que ser passada, ela não fica assim por conta própria, ela precisa ser passada e achatada. Eu não vou achatar porque é a amostra simplesmente. Depois que se costuram os ombros, os dois, a pessoa veste
e você tem um drapeado. Aquela sobra que foi dada aqui em cima, ela cai, formando esse drapeado aqui na parte da frente. Então, ele é um canoa com drapeado. Um canoa ao contrário que nós fizemos, mas que na hora de vestir, ele fica caindo. Então, é uma forma de fazer um modelo diferente. Em lã não fica tão gracioso. Em linha, ele cede bem mais, principalmente se a linha for sedosa. Então, ele vai formando pregas à medida que pesa a linha, ela vai pregueando no pescoço e caindo. Então, nossa amostra de canoa invertido, decote, canoa invertido, para hoje, ok? Bom trabalho!